Olha, explica como é que esse remédio atua no organismo, por favor. Tá, assim, como é que um pênis, ele tem uma assim, ereção, né? Ah, eu sei, quer que eu te explique? É antigo isso já. Começamos assim. Esse é o A deixa, né? Bota a deixa já. Porque todo mundo acha que o pênis... Desculpa, doutor. Imagina. Todo mundo acha que o pênis ele é um músculo, mas na verdade ele se assemelha muito mais a um vaso. Por quê? Para ter uma ereção, você tem que ter um relaxamento desse tecido peniano para o sangue poder entrar. E ele infla ali dentro. Então, o que acontece? Esse medicamento, ele permite que o pênis se relaxe por mais tempo. O que acontece é o seguinte, você tem um estímulo erótico, aí você tem uma liberação de óxido nítrico, algumas substâncias, e o medicamento, o tadalafila, ele evita que uma substância específica, ele se inative. Então, você tem aquela substância a mais ali, ajudando essa vasodilatação. Então, essa informação é interessante, né? O remédio ele não vai induzir uma ereção, ele vai auxiliar uma ereção. Sim. Então, se você for tomar o remédio, olhar o relógio e falar, ó, deu o horário, não vai acontecer a mágica. É. Você tem outros medicamentos para isso. Sim. Mas você precisa daquele estímulo erótico. Então, ele vai manter aquela substância vasodilatadora mais presente ali. Agora, por que as pessoas estão usando para pré-treino? Por causa disso, né? Ele faz vasodilatação, mas ele não é é. seletivo para pênis, ele é bastante seletivo. Mas ele também faz vasodilatação na cabeça, por isso que a cabeça dói. O corpo, aqui a bochecha vai ficar avermelhada, os olhos avermelhados, porque ele faz uma vasodilatação periférica. E dizem que para dar o famoso pump, né? Gente... Melhora, teoricamente, a vascularização muscular, esse tipo de coisa assim. Mas a gente já sabe que não funciona. Mas, doutor Rafael, me diz uma coisa. Também tem jovens que estão usando o tadalafila para potencializar o desempenho sexual. Eles querem causar aquela impressão, assim. Jovens, mesmo sem ter disfunção erétil. Isso tem risco? O risco que você tem é de perder uma substância tão preciosa. Imagina só, quando foi lançado isso? Esse medicamento foi lançado em 98. Ele era sildenafila, na verdade. Ele era o Viagra, o famoso Viagra. O Viagra. Mas tinha efeito colateral pra caramba, né? Então começou em 98 e... Um amigo te contou, não foi, Stefano? A mesma coisa que ele está falando. Um amigo te contou isso. Aquele teu amigo que tomava, né? Não, pô, eu tomei isso uma vez, eu não sabia se estava gozando ou se eu estava morrendo. O coração palpita, né? O coração palpita. Você tem os efeitos colaterais bravos, né? Depois desse aí eu nunca vi porque eu entendi o nome errado. Eu pensei que era para dar na fila. Para dar na fila? Mas é quase isso, né? Chega sentido, perto. Faz sentido. Mas é muito comum agora, né? O que você vai perder é uma substância dessa que está quase 30 anos no mercado. É a única substância que você tem para tratar de disfunção erétil do ponto de vista de medicamento oral. O único medicamento que você tem. E as pessoas estão usando para coisa errada. Imagina, malhar. O cara é muito jovem, não tem uma disfunção erétil. Ele quer uma performance aumentada, ele tem uma ansiedade de performance. Uma coisa muito comum hoje em dia. Então, o cara está tomando aquele remédio e quando ele tiver uma disfunção erétil orgânico, vai funcionar mais. ele gastou esse cartucho. Caramba. Na malhação, a mesma coisa. Existem os estudos, já são pré-estabelecidos. Não melhora VO2, que é uma questão aeróbica, né? Não melhora aumento de massa magra, não melhora nada. Os estudos foram feitos. Mas a discussão é a seguinte, mesmo que os estudos mostrassem que funciona, você vai gastar com isso? O meu medo é ficar um velho broxa, particularmente. Exatamente, eu não sei claro, vocês, claro. mas, entendeu? Eu tive, mas eu perdi isso aí. Perdeu medo. Não é tão grave assim como um peso. Não, e tem uma coisa assim, é que existe essa cultura masculina de performance que você vai comentar com os amigos no futebol, no bar, e poder contar essas histórias, né, de que, nossa, eu fiz durante tanto tempo, foram eu sou 3 maioral, sem tirar. foram 3 sem tirar, esse bando de mentira. E aí recorrem a esse remédio e eu acredito que depois eles fiquem viciados no sentido de não conseguirem mais ter uma relação sexual saudável sem o remédio. Totalmente. Só com o remédio, sabe? Sem a menor necessidade. Uma relação Isso normal porque... frustra, né? Deixa a pessoa frustrada porque ela teve uma experiência assim, incrível, né? Porque tomou um remédio, mas um jovem, né? E aí, na hora que ele vai, né, vamos ver, no natural, ele, mas... Pô, queria aquela sensação. Pois lá, é, né? isso é um equívoco, gente. Até porque eu vou dar um depoimento de mulheres assim. A gente percebe quando o homem está com remédio, a gente percebe, porque fica
Aquela coisa invernizada. Nossa Senhora, que não acaba, entendeu? E a gente percebe também quando é por tesão, quando é por uma afinidade erótica, Mas quando aí, é... tem que ter o tesão. O grande erro de todo mundo é você tomar o remédio sem ter uma orientação médica. Não é sendo pegas no sentido de procure seu médico. Não é muito por causa disso. O médico vai te explicar o que esperar desse medicamento. Você tem que tomar o remédio, mas você tem que entender que o estímulo erótico tem que estar na jogada. Senão Lógico. não funciona. Ao contrário de um medicamento injetável, por exemplo, que você vai induzir uma ereção. E aí você pode estar pensando no que você quiser. O remédio, você precisa ter um estímulo sexual. Sim. Senão, não vai funcionar. Então, o paciente fala assim, doutor, eu fiz um teste, aí não deu certo. Ele toma o remédio, está ali, né, tal, e está pensando se vai comer estrogonofe de carne ou de frango. Não vai funcionar.